amores! Eu sou a professora Thaís e essa aula de Biologia é para a turma do 9º ano. Na aula passada, a gente começou a rever alguns conceitos de ecologia sobre os seres vivos. E na aula de hoje, vamos terminar. Na aula passada, a gente já viu que os organismos unicelulares têm só uma célula, os pluricelulares têm várias, que as células procariontes têm um núcleo disperso no seu citoplasma e que a eucarionte ele é limitado pela carioteca. Vimos que os organismos autótrofos produzem o seu alimento, mas os heterótrofos não produzem. Nesta aula, a gente vai começar a vê-los atuando com os outros. Então, organismos unicelulares com pluricelulares, autótrofos com heterótrofos, certo? Procariontes e eucariontes, onde existe esse elo que faz com que eles atuem juntos no meio ambiente. Vamos entender como, para começar, os organismos pluricelulares saem de uma célula para isso aqui todinho, multicelular, pluricelulares, um monte de células, milhares, para ser mais exato, né? Para isso, nós temos o estudo dos níveis de organização das células. Antigamente, as pessoas diziam assim, ó, como diz o meu irmão mais velho, ali, lá por meados de Jesus era menino, era mais ou menos assim. Se tem célula, é um ser vivo. Se tem átomo, é um ser não vivo. Alguém conseguiu identificar o erro aí? Então, uma célula é formada de átomos. Então, esse conceito de célula vivo, átomos não vivo, está equivocado, bebê. Olha, desculpa, mas esse teu conceito aí, ele... acho que ele está ultrapassado. Eu acho que funciona mais? Não. Porque assim, olha, o átomo, como a gente já viu em atomística, em química, detalhe, gente muito inteligente lembra disso, o átomo é a menor parte inteira das coisas. De tudo, tudo, tudo existe, tem átomo. E aí esses átomos, eles vão se agrupando. E quando um átomo se agrupa com os outros, ele forma verdadeiras moléculas. Eu vou dar um exemplo bem básico. João, vou botar de roxo. Vou te dar 3 átomos diferentes. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Ó que gracinha. Isolados. Eles formam uma das substâncias mais importantes do nosso corpo. A glicose, C6H12O6, é a molécula da glicose. Essa molécula forma uma célula? Não, tem outras, ali foi só um exemplo de átomos e moléculas. Eu posso colocar água também, né? Pode ser. A hidrogênio, oxigênio forma H2O, molécula da água. Muitas moléculas diferentes é que vão formar uma célula, seja ela procarionte ou eucarionte. Tá, eu preciso ressaltar que as células eucariontes, como elas têm um núcleo limitado pela carioteca, ela acaba sendo encontrada em maior quantidade em organismos pluricelulares. Ela é uma célula um pouco mais complexa. Então, eu posso te dizer que ela teria mais moléculas do que a procarionte. Mas mesmo assim, tem muita. A procarionte tem muitas moléculas, a eucarionte tem muitas moléculas. E a sua estrutura interna vai depender da função que ela exerce. Lembra que eu falei que quando eu vejo esse termo unicelular, eu sempre imagino a complexidade da estrutura desse ser unicelular que faz tudo que o meu corpo tão grande faz. E ele, poxa, microscópico, faz tudinho. Pois é. Então, eu preciso imaginar que
no meu corpo, as células vão exercer funções diferentes. As células cardíacas são diferentes das células do pulmão, que são diferentes da célula do estômago, que são diferentes. Enfim, nós temos N células diferentes no nosso corpo e todas elas trabalham juntas. Esse agrupamento, ele vai funcionar de acordo com a função, com o funcionamento, com a motivação, com a ação, a atividade que essa célula vai realizar. Todo organismo começa a partir dos átomos. Esses átomos se agrupam em moléculas. As moléculas irão se unir e formar uma célula. A célula é a unidade do ser vivo. Porque todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Pelo menos uma. E os vírus, então? Os vírus estão naquela corda bamba. Eles não são considerados seres vivos porque eles não têm célula. Mas eles são considerados uns seres vivos bem estragadores de vida porque eles fazem um estardalhaço de doenças que a gente sabe. Ele é ser vivo ou não é? Então, existem alguns autores que dizem defendem que os vírus não são seres vivos, mas que têm vida a partir da entrada na célula, então é estudado como ser vivo. E tem aqueles autores que dizem assim, ele é um ser vivo, ele só é um ser vivo acelular, mas ele é um ser vivo, tá? Então, nesse momento, o que a gente vai fazer? Largar vírus de mão. Vamos para a organização dos seres vivos que tem célula. Tem que ter pelo menos uma célula. Então, a célula é a unidade do ser vivo. Se ele é pluricelular, essas células podem se organizar em tecidos, que são células com mesma função. Célula, função igual. Então, as células... Ai, ficou feio, ó. Peraí, tá, arrumar. Assim que eu vou arrumar, ó. Células com função igual. Então, aquele tanto de células iguais, elas vão se agrupar. E quando elas se agruparem, elas formam um tecido. Tecidos com função parecida. Então, ó, tecido com função parecida se une e formam um órgão. Órgãos com funções complementares Eita, vai ficar meio assim atropeladinho, tá? Mas você tá copiando no seu caderno, né? Copia com espaço. Então, os órgãos com funções complementares formam um sistema. E a união de todos os sistemas formam um indivíduo. Tadá! Células são as unidades dos seres vivos. Células com a mesma função formam um tecido. Tecidos com funções parecidas formam um órgão. Órgãos com funções complementares formam um sistema. E a união de todos os sistemas forma um indivíduo. E vale lembrar que o nosso sistema nem se repete. Não repete. Isso quer dizer que eu posso ter o sistema respiratório com 2 pulmões, mas eu não tenho 2 sistemas respiratórios. Não é porque eu tenho 2 pulmões que eu tenho 2 sistemas respiratórios. É igual ao sistema excretor. Eu tenho 2 rins, mas isso não quer dizer que eu tenha 2 sistemas excretores. Ok? A
população já é uma união de vários indivíduos, desde que eles sejam da mesma espécie. Um monte de formiguinha, um monte de árvores, um monte de pessoas, um monte de cachorro, um monte de cavalo, um monte de indivíduos da mesma espécie formam uma população. Já a comunidade é a união de populações diferentes. Ou seja, indivíduos diferentes. Isso quer dizer que se estou eu e o papagaio, é uma comunidade. Se estou eu e a Isabela Mariana, é uma população. Se junta a turma do 9º com a turma do 8º, com a turma do 1º ano. População. E se cada um da turma trouxer o seu bichinho de estimação? Comunidade. Viu? Para ser da população, tem que ser da mesma espécie. Para ser da comunidade, tem que ser espécies diferentes. Vale reforçar que o termo de comunidade para a biologia é diferente do termo social, porque nós temos a comunidade da igreja que a gente frequenta, mas nesse ponto a gente não conta os cachorros, os cavalos, papagaios, periquitos, peixinhos que estão nos aquários das casas dos integrantes da comunidade. Aí é um conceito social, eu estou falando do conceito biológico. Para ser da comunidade, precisa ser populações de espécies diferentes, ok? Já quando eu falo do ecossistema, quer dizer que eu estou somando o ambiente mais os seres vivos. Ou seja, os fatores bióticos, que são aqueles que têm vida, e os fatores abióticos, que são aqueles que não têm vida. Eu vou levar em conta as árvores que têm vida, a terra que não tem vida, se está quente, se está frio, tudo isso. E a biosfera é o nosso planeta. Por acaso, ele conta com a união do ambiente aquático, do ambiente terrestre e do ar. Ou seja, a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Ok? Tá vendo como são simples os níveis de organização dos seres vivos? Basiquinho? E que tal a gente falar do papel que esses seres vivos realizam no ecossistema? Esse é facinho. São 3. Eu tenho aqueles que são chamados de produtores, aqueles que são chamados de consumidores e aqueles que são chamados de decompositores. Os produtores, fica fácil, né? Produzem seu alimento. E por isso serve de alimento para os outros. Tem esses 2 pontinhos. Eles funcionam como a base de tudo. Tem aquela pessoa que é carnívora, eu não gosto de comer plantas, eu gosto de comer carne. Por mim podia acabar as plantas do mundo inteiro. Ia morrer de fome, porque a carne que ele gosta come planta. Te peguei, né? Porque tudo bem que eu como a carne do boi e o boi não produz o seu alimento, mas o boi come capim. Os consumidores são aqueles que não produzem seu alimento. Eita, ia dividir errado aqui, ó. Então eles vão acabar se alimentando de outros seres vivos, seja de um produtor, seja de outro consumidor. Se eu falo do boi, ele come planta, planta é produtor. Mas se eu falo, por exemplo, da cobra, você já viu a cobra chupando manga? Não, né?
Ela come o lagarto que chupou a manga, mas ela não come a manga. E ela é consumidora do mesmo jeito. Já os organismos decompositores são os mais fáceis, porque nesse grupo aqui eu tenho os fungos e as bactérias. E eles são responsáveis por pegar toda a matéria orgânica morta e converter em nutrientes para o solo. Ahá! Fechou! Produtores, aqueles que produzem o seu alimento, são todas as plantas, acaba servindo de alimento para todo mundo. Consumidor é aquele que não produz o seu alimento, então ele vai buscar esse alimento no meio ambiente. E os decompositores são os grandes responsáveis por aquela frase bíblica: do pó viestes, ao pó voltará. Ele pega toda a matéria orgânica e reverte em nutrientes para o meio ambiente. Beleza? Ficou claro? Na nossa próxima aula a gente já começa o livro 3. Então, tenha ele em mãos. Um beijo enorme no coração e até mais.